Pois é, você que ficou no prejuízo, a gente vai conversar agora com o advogado Henrique Guimarães sobre o seu direito como consumidor. Né? Quando tem um apagão dessa proporção, ou quando tem só uma queda de energia, acontecem muitos prejuízos, como a gente viu aqui na reportagem. E o doutor Henrique está aqui comigo. Muito bom dia, doutor. Bom dia. A gente vai conversar primeiro sobre os primeiros prejuízos que acontecem, geralmente, doutor, queima de aparelhos eletrônicos, né? A geladeira que fica desligada há muito tempo, se perde a mercadoria ou se perdem os alimentos. Como é que o consumidor pode fazer para conseguir reaver esses prejuízos? Olha só, Jéssica, a energia elétrica é um bem imprescindível, fundamental na vida moderna, principalmente nas grandes cidades. E na grande maioria dos casos, quando ocorre a interrupção de energia, com danos para o consumidor, ele pode buscar, sim, o Poder Judiciário para ver aí reparado o seu prejuízo, seja na queima de aparelhos, enfim, seja uma loja que deixou de funcionar e deixou de ter o seu faturamento regular por conta disso. A única exceção em que não existiria a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é quando existe um fato de terceiro, um caso fortuito ou de força maior, que são aquelas circunstâncias consideradas imprevisíveis e inevitáveis. O episódio de ontem foi muito recente, ainda estão havendo ainda as apurações preliminares e as primeiras informações dão conta de um incêndio que teria havido e ocasionado essa interrupção no fornecimento de energia. Em se confirmando essa notícia do incêndio e não se constatando nenhuma responsabilidade ou nenhuma possibilidade de evitar esse problema por parte da concessionária de energia elétrica, seria uma exceção em que ela não seria responsabilizada, embora, infelizmente, gerando vários prejuízos para os consumidores. Agora, vem cá, não é por nada não. Eu não tenho como fazer essa perícia e saber se de fato foi um incêndio. O ministro está me falando e falou logo, veio logo de olha, foi um incêndio como quem? Eu não tenho nada a ver com isso. É um acidente, exatamente nessa pressa desculpa. Olha, foi um acidente, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, ainda disse. Então, ele está querendo se eximir da responsabilidade. Como é que eu, consumidor, posso ter certeza de que, de fato, foi um incêndio e não um problema com a operadora? É preciso, então, aguardar alguns dias para que se finalize as apurações relativas a esse evento, a esse fato. E se o resultado disso for realmente a constatação de que o evento ocasionador desse fato foi realmente um incêndio e que a concessionária não teria nada que pudesse ser feito a respeito disso, infelizmente, nesse caso, ela não teria responsabilidade. Mas é por isso que é preciso ter calma, observar, ver os noticiários, porque pode aparecer algum fato novo e que tem aí, ainda que de forma parcial, se houver uma situação em que ela poderia prever ou poderia evitar de alguma forma essa circunstância, aí sim ela responde. Pronto. E respondendo, o que o consumidor, seu José que está lá em Cajazeiras, que teve a geladeira dele que queimou, coitado, ele ainda está pagando a prestação, o que ele deve fazer para que a concessionária lhe dê uma geladeira nova ou conserte essa que ele tem? Qual é o passo a passo? Ele observando que houve participação ou corresponsabilidade da concessionária, ele poderá buscar o Poder Judiciário, a depender do valor do montante daquele prejuízo, por exemplo, juizados especiais. Ele vai precisar de um advogado para isso ou ele mesmo pode ir? Aí é que está, Jéssica. Nas causas ou nos danos até 20 salários mínimos, a lei dos juizados especiais permite que o cidadão possa ir diretamente, e aí a gente tem vários pontos na cidade, como os saques, por exemplo, onde o cidadão pode buscar o seu direito sem precisar de um advogado. Para os danos que entre 20 e 40 salários mínimos, ou acima de 20 salários mínimos, ele precisará o auxílio de um advogado da sua confiança. Uma geladeira, um fogão está aí dentro desse limite, até 20 salários mínimos. O que ele tem que fazer? Que documentos ele tem que ter? Ele tem que fotografar esse aparelho? Ele tem que ter a nota fiscal? Porque às vezes a gente perde a nota fiscal dependendo do tempo. O que ele tem que levar de documentação para conseguir reaver esse prejuízo? De preferência, ele tem a nota fiscal, que é a prova ali que ele adquiriu aquele aparelho, qual foi o valor de compra daquele aparelho. Se ele não tiver a nota fiscal, de qualquer forma, o aparelho está lá na residência dele, é um meio de prova também. Ele vai buscar a indenização relativa ao valor do bem que ele perdeu. Qual é o prazo que ele tem? Hoje ele tem que ligar para a Coelba, ou procurar o juizado, ou ele tem alguns dias, algumas semanas para requerer isso? Não, ele tem prazo para isso, ele pode buscar diretamente, como você bem lembrou, a concessionária de energia elétrica para que ela busque administrativamente resolver o problema. Se ela se negar a fazê-lo, aí sim ele vai buscar o Poder Judiciário para poder obter sua reparação.
Eu vou direto para a Iula Braga, ela tem uma pergunta. Iula vai fazer a pergunta ou a comerciante está comigo? Pronto, eu vou conversar com a Iula Braga. A gente está falando aqui do consumidor comum, né? Quem tem uma geladeira, um fogão, um equipamento eletrônico na sua casa que queimou. Mas os comerciantes também tiveram prejuízos, não só por perda de equipamentos, mas também porque tiveram que fechar as portas, né? Iula Braga, qual é a pergunta que você vai fazer aqui para o advogado? É exatamente nesse sentido, Jéssica, bom dia a você, o advogado que te acompanha nesta manhã. Doutor Henrique Guimarães. Doutor Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia no Ar. E por conta desses comerciantes que tiveram que fechar as portas, tiveram, consequentemente, prejuízo no seu lucro, além também, já que a gente estava falando de geladeira, pessoas que trabalham aí com refrigeração de alimentos, bebidas, também pode ter tido perdas com relação aí a essa queda de energia. O que é uma pessoa jurídica, um comerciante, até mesmo que não seja legalizado? De que forma ele pode recorrer e se vai ter, de fato, esses prejuízos ressarcidos? Pois bem, a situação não difere muito para o consumidor, pessoa física. O que acontece é que, havendo constatado pelo menos a corresponsabilidade da concessionária, e para isso terá que se aguardar aí mais apurações para ver se houve realmente essa responsabilidade ou se foi a interrupção fruto de um caso fortuito ou de força maior, havendo essa constatação de responsabilidade da concessionária, aquele empresário poderá buscar também o Poder Judiciário através de um profissional advogado da sua confiança e, fazendo a prova necessária do seu prejuízo, buscar a reparação pertinente aos fatos e aos danos que sofreu. Doutor, eu vou já te fazer uma outra pergunta. Claro, a gente está tudo em cima desse acidente em específico, o que fazer? E o senhor está sendo bastante cauteloso, claro, para não dar uma orientação equivocada, quanto às responsabilidades, se houve um incêndio de fato, foi além das possibilidades da concessionária, se não é culpa dela, ninguém vai poder reaver o prejuízo, cada um vai ficar com o seu. Mas a gente aproveita então para falar em outros casos, quando há quedas de energia, e na nossa cidade há bastante queda de energia, sobretudo quando chove, parece que derrete, né? Derretem os fios de energia elétrica. Então, a gente já começa a orientar, se não for nesse caso, se não for possível, mas em outros casos, o que acontece. Mas eu vou lhe convidar para assistir comigo. Olha a bonequinha na tela aí, olha, estamos em primeiro lugar no coração dos baianos. Todo mundo preocupado, todo mundo saiu no prejuízo, meu amigo. Quase todo o Nordeste aí ficou no prejuízo por causa dessa falta de energia. E a gente vai ver agora uma reportagem justamente sobre os comerciantes que fecharam as portas mais cedo, inclusive deixando de vender muitas vezes, e isso é prejuízo também. O trânsito ficou completamente congestionado desde a tarde. Quem esperava o transporte para voltar para casa enfrentou, além da escuridão, o medo de assaltos, ou seja, um outro prejuízo, porque também teve gente assaltada. Vamos ver essa matéria e a gente volta a conversar já, doutor Henrique.